Bom, agora vamos falar com a nossa advogada de plantão. Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente conversar com o doutor Ivone Zegger. Bom dia. Tá boa, linda? Bem, você, Como Olga? foi a semana? Graças a Deus, bastante trabalhosa. Muito trabalho. Muito trabalho. Bom, doutora Ivone, eu quero dar uma pincelada sobre esse caso da paternidade, herança, enfim, paternidade não reconhecida, porque quando isso envolve uma pessoa de grande vulto, se torna um assunto comentado no Brasil inteiro e ganha um volume muito grande, né? Mas tem os anônimos que podem estar vivendo o mesmo problema desta moça que se diz filha do ex-vice-presidente José Alencar, e que ele não reconheceu ela em vida. É Rosimari de Moraes. Ela diz que é filha, ele diz que não fez nenhum exame, faleceu, foi cremado. Mas quanta gente está vivendo isso também? Exato. Como é que fica numa situação dessa, doutora? É uma situação bastante complicada pelo seguinte: muitas pessoas imaginam que com a cremação do corpo de alguém, como foi com o ex-presidente, vice-presidente José de Alencar, acabaram-se as chances de se poder reconhecer a paternidade. Mas eu queria avisá-lo se não é bem assim. Por quê? Desde que você tenha filhos, vamos lá, no caso do vice-presidente, vamos usar inclusive esse exemplo. No caso do presidente e vice-presidente José de Alencar, essa filha, na realidade, ela não foi reconhecida pelo pai. Mas veja só o que acontece. Por presunção, uma vez que o pai não cedeu material genético para fazer o exame do DNA, ela será e foi consagrada, sim, como filha dele. Então, ela hoje, ela está registrada como filha. Mas daí quem determina isso? Um juiz? Um juiz sempre tem que ser através do judiciário. Isso não tem outra forma. Mas o que acontece? Haverá contestação, porque esse pai, na realidade, ele diz, não, a lei disse que essa é a realidade, mas eu não forneci o material, então, portanto, eu também não reconheço. Não adianta muito esse tipo de colocação justificativa, porque, para a lei, quando você não declara ou quando você não permite que se faça um exame de DNA, você não fornece o material, por presunção, você deve ser o pai. No caso do ex-presidente, vice-presidente José de Alencar, os filhos podem ser chamados a oferecer material genético para isso. E se eles se negarem? Novamente entra a presunção. Por presunção. Sim, aí ok. Não conseguiu, nem não fez exame, nem nada. Essa moça tem direito a reivindicar a herança? Se ela for, portanto, reconhecida como já foi em primeira instância, por presunção, e nada mais acontecer, nada for contestado, realmente, ela terá direito, sim, à herança como filha. Agora, isso pode ser uma briga que demore uma vida inteira? Pode demorar bastante, sim. Pode demorar, mas, na realidade, todos se prejudicam. Por quê? Enquanto isso, você tem um inventário que não pode ser feito. Ah, não pode? Ele será aberto, mas não termina. Enquanto você não divide os bens, não há término. Enquanto não há término, ninguém pode fazer jus aos bens e ao patrimônio. Você vê outro caso, é o do Tim Maia, né? Que está se falando até da possibilidade de fazer exumação, enfim. E também é algo que vai se arrastar aí. Como isso desgasta, não, Isso desgasta. Doutora? E o que acontece, muitas vezes as famílias, no caso do ex-presidente, vice-presidente José de Alencar, imaginava-se que com a cremação o assunto estaria solucionado. Isso. Queimou a história. Exato, queimou o arquivo. O arquivo. Ou melhor dizendo, então agora não há possibilidade de você fazer um teste de DNA. E não é uma realidade. Por quê? Porque ele tem filhos. E os filhos podem, e na realidade até deveriam ceder material genético, senão essa história vai ficar ad eterno. Não tenha dúvida. Aí a gente tem de admirar Ronaldinho, né? Que foi lá, não deixou dar falação nenhuma. Exatamente. Toma aqui o meu sangue, vai lá, faz exame, pronto, acabou. Que diferença de postura que, na realidade, nós vemos que o ex-vice-presidente teve uma postura que, para nós, na realidade, não é alguma coisa digna. Foi talvez, ele foi um homem que foi muito elogiado a vida toda e depois, quando faleceu,
Mas eu creio que ele poderia ter tido uma outra postura em relação a esse assunto. Manchou, né? Manchou essa trajetória, porque não haveria necessidade, ele não precisava ter tido esse tipo de atitude. Pessoas comuns, anônimas, também vivem esse mesmo drama. Esse mesmo drama, e devem se utilizar do judiciário, da justiça, para obter a resposta. A resposta, muitos homens e mulheres, crianças, adolescentes, independente da idade, têm direito, sim, ao reconhecimento de paternidade. Mas para quem está vivendo essa situação, isso que você fala que os bens, fica tudo trancado, não dá para fazer nada com isso, já é um alento, né? Pelo menos vai ter de resolver essa situação para poder colocar a mão na grana aqui. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Isso é muito importante. Quer dizer, essa demora, essa impossibilidade, essa forma que se faz até para tentar dissuadir, tentar fazer com que o outro que pleiteia saia da jogada, eu acho que é o tipo da coisa que não tem dado certo. E nós temos milhares de exemplos a favor daqueles que pedem o reconhecimento de paternidade e obtêm. E quando é feito o exame e não dá o resultado que a mãe, por exemplo, esperava, ou o filho esperava. E aí esta mãe, a gente teve um caso aí alguns anos atrás, contesta, diz que foi manipulado. Aí complica mais ainda, né? É complicado, é muito difícil. Hoje, os testes feitos com material genético, 99,9% das vezes a resposta é ou positiva ou negativa, absolutamente. Esse 0,1% de possibilidade de erro, na realidade, é uma coisa muito difícil. Veja só, não é só através do exame genético, do DNA, que você vai comprovar necessariamente a paternidade de alguém. Vamos lembrar que há necessidade de se provar, o judiciário pede para que se prove através da manifestação de testemunhas ou de provas materiais, documentos, fotos, que, na realidade, houve uma relação entre essas pessoas. Esse é um dado que, muito provavelmente, está fazendo com que o assunto do ex-vice-presidente mantenha ainda um suspense. Verdade. E aí a gente vai se esclarecendo as pessoas. Com certeza. A gente tem algumas perguntas aqui, ainda que ficaram da outra semana, que eu quero te passar. O Anderson Mendonça, aqui de São Paulo, ele diz que ele diz assim, minha mãe se separou do meu pai há uns 20 anos, mas não desquitou. E o meu pai morreu. Deixou uma pensão bem gorda para a ex-mulher. Minha mãe também tem direito a essa pensão? Anderson, antes de mais nada, deixa eu contar uma coisa para você. Esse termo desquitado ou desquitada já não existe mais. Eu queria contar isso para você e para todos que estão nos ouvindo, porque é uma terminologia que já não se usa. Inclusive, ela carrega um peso muito grande, porque é meio estigmático. O homem ou a mulher desquitados não eram muito bem vistos na sociedade, tá? Mas, de toda forma, se a sua mãe era casada, não se separou, não obteve a separação judicial ou divórcio, mas na realidade ela estava até separada de fato, como está. Mesmo ele casado, ou talvez não casado, pelo que você conta, já que havia um casamento anterior, mas com uma outra companheira, sim, a sua mãe terá direito caso não tenha havido a divisão dos bens numa separação. Pelo que me consta, não houve realmente essa separação. Portanto, a sua mãe sim teria direito àquilo que é dela. Ai, vamos lá, não tem o nome, mas vamos responder. Quando me casei com minha esposa, ela já tinha uma filha, porém o pai biológico não quis assumir e sumiu, acabou sumindo. Desde que me casei com ela, eu tento registrar essa criança em meu nome e assumir o direito de pai. O que a gente tem de fazer? Bom, nesse caso, ele deve sim, ele pode assumir essa criança, há um casamento, ele não... ele disse que se casou com essa mulher que já tinha essa filha. Muito bem. Se essa filha, então, não tiver o reconhecimento da paternidade por parte do pai biológico, você pode sim, meu querido ouvinte, você pode sim solicitar a paternidade, o reconhecimento da paternidade que você fará espontaneamente. Só quero te lembrar uma coisa, quando você faz o reconhecimento espontâneo,
de um filho que você sabe que biologicamente não é seu, você não poderá se arrepender, porque este tipo de reconhecimento, você não pode depois dizer, não, agora eu me arrependi, não era bem isso, não quero mais ter Sei. esse filho. Então, pensa você bem não antes. terá essa chance. O Marcos diz que foi casado e já divorciado legalmente. Meu pai, já falecido, deixou eu construir uma casa no terreno dele, à época. Lá ainda mora minha mãe e um irmão. Minha ex-nora, lá com o marido, o filho dele e 2 meus maiores, acho que moram todos lá. Ela diz que não sai da casa. Ela? Pois é. Meu pai, eu não entendi isso aqui, Marcos, desculpa. Não dá, não consigo entender a sua pergunta, não dá. Tentei já ler antes, não deu. Manda de novo, Marcos. Daí fica já para quinta-feira, que para hoje já não dá mais tempo. Engravidei em 2000, fui abandonada pelo meu pai biológico. Não, pelo pai biológico da criança, mas no mesmo ano eu conheci o meu esposo, estou com ele desde 2007. Eu entrei com um pedido de adoção unilateral, pois o meu marido trata o meu filho como se fosse o pai biológico dele. E ele acompanhou minha gravidez, enfim. Gostaria de saber por que a demora, pois já há 3 anos eu estou aguardando o resultado na justiça. Meu filho estuda em colégio particular e tem tudo que o meu outro filho tem. Eu não entendi essa adoção unilateral. Esse filho é dela? É dela. Bom, se o filho é seu... Ela engravidou e foi abandonada pelo pai da criança. E depois ela conheceu o outro. Muito bem, mas tal. o filho é seu. Então, essa adoção unilateral... Pelo marido dela atual. Ah, muito bem. Então, não é adoção unilateral, Não mesmo é. porque você é a mãe. Então, você o que está pleiteando, na realidade, não seria nenhuma adoção por parte do pai. Se esse pai abandonou, volto a repetir até a pergunta anterior, se esse pai abandonou a criança, o pai biológico, e essa criança não tem reconhecida a sua paternidade, não há necessidade de você buscar uma adoção unilateral, mesmo porque essa criança tem a maternidade reconhecida. Então, veja, o que você provavelmente deve precisar é fazer com que esse seu companheiro registre esse filho em nome dele. Ok, Marcos, eu entendi a sua pergunta, mas não dá mais tempo para a gente responder. A gente responde quinta-feira que vem. Mas se quiser mandar com mais detalhes, vai ficar até melhor a resposta aqui para a gente passar para todo mundo. Herança, perguntas e respostas. Família, perguntas e respostas. Doutora Ivone Zegger, que volta na quinta. E tem o site também, né? Sim, www.ivonezegger.com.br. Muito bom, aprendi mais um monte com você hoje. Muito bom, Sempre que bom, obrigada, sempre é bom. Sempre é maravilhoso. Obrigada, Olga. É uma E um aula. bom dia. Os nossos telespectadores dizem assim, que delícia! A gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem advogado no ar. E é um consultório, Então, é bom, ajuda, mas que ajuda. bom. Poder ajudar, poder informar é a melhor coisa que Verdade. tem. Muito bom. Fico feliz. Até quinta, Até meu amor. quinta.